Basílio, a gente primeiro... Basílio Pé de Anjo, autor do gol mais importante da história dos esportes coletivos em 77, disparado, né? Não tem um gol mais importante na história de nenhum esporte coletivo, nenhum ponto mais importante. 76, Baza, você era reserva daquele time, né? E a gente conversava antes aqui, você entrou primeiro que os jogadores... Você entra primeiro, os reservas entravam primeiro do que os titulares, eu imagino, ou entrava todo mundo junto. Como é que foi a tua sensação quando você subiu ali pro Maracanã? E boa noite, Baza. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Boa noite, né, Fabrício? Boa noite, Michelete. Boa noite, o Lance. Boa noite, Vaguinho. Boa noite a vocês que estão também nos vendo aí. Naquele jogo, tivemos algumas coisas que... Alguns deles não estão lembrando, né? Mas eu lembro desde a chegada no Rio de Janeiro, né? Onde nós viemos tudo pela orla, praticamente, até o Hotel Nacional. Tivemos que atravessar o Rio de Janeiro todinho, né? Mas ninguém tinha, assim, uma dimensão que o torcedor corintiano fosse invadir, né? Praticamente o Rio de Janeiro. E principalmente o Maracanã. E eu, com aquela mania de estar no banco. Aí eu joguei a minha mala no armário e eu subi. Aí eu fui subindo, na hora que você tá chegando em cima assim, eu fiquei olhando e tava bem no meio onde tava as torcidas divididas. Falei, bom, eles devem estar separados para não ter briga, né? Aí eu fui subindo, fui olhando assim, eu falei, não acredito. Aí o Lance subiu em seguida. Aí eu falei, esses malucos vieram pro Rio, tomaram conta, dividiram o Maracanã. Aí o Lance vira para mim e fala, não, dividiram não, nós estamos um pouquinho a mais, porque antes, atrás, aliás, em volta todinho do Maracanã, a bola quando caía, que a gente chamava do gargarejo, né? A bola caía lá e o torcedor ficava brincando. E aí tinha um número muito grande de torcedores do Flamengo, do Botafogo e do Vasco, tudo praticamente se juntando aos torcedores corintianos. E aí, Michelete, vamos falar muito sobre esse dia histórico, sobre o jogo também. Manda aí a sua primeira pergunta, que tem muita coisa pra gente falar com ele. A primeira pergunta em relação a esse movimento foi justamente uma provocação do Matheus, né? O Matheus teve um papel fundamental para essa invasão, provocando de certa maneira o Horta, né? O Horta também provocou a torcida do Corinthians. Eu queria que vocês relembrassem isso daí, justamente a importância do Vicente Matheus nesse dia 5 de dezembro de 76, que eu acho que o Matheus teve uma importância fundamental juntamente com o Horta, né? Bom, eu pelo que eu fiquei sabendo, dentro da própria sala do Vicente Matheus, foi que o Horta estava vindo para São Paulo, né? Para trazer alguns ingressos para ele, né? Mas nós não éramos nem sabedor que foi feita uma proposta, eu acho que foi na própria CBF, a respeito dos ingressos. Aí o Matheus falou assim, eu quero metade dos ingressos, eu trago a minha torcida para cá. O Horta falou, tá fechado. Aí ele veio para São Paulo mesmo, ele veio para São Paulo, trouxe todos os ingressos, e aí ficou muito mais fácil, né? Mas a percepção de tudo aquilo que começou foi do seu Vicente Matheus. E, se eu não me engano, o Rivelino ainda falou para ele, você não fez isso, presidente. Ele falou, não, pro Horta, né? Pro Horta. O Rivelino estava no Fluminense. Estava no Fluminense. Aí ele chegou e falou, você não fez isso, presidente. Ele falou, tô vindo de lá. Aí, ó, a mala do dinheiro ali, tudo. Ele não tinha a percepção de que fosse ter aquele número de torcedores lá, praticamente, dentro do Maracanã. Ali foi o pontapé inicial que o Matheus deu nesse primeiro confronto com o presidente do Fluminense. A tua impressão, Lance, quando você sobe pro Maracanã, você estava ali próximo ao Basílio, quando você olha pro estádio, o que vem a tua lembrança hoje, 50 anos depois? Qual foi a primeira imagem que você viu? O que você pensou naquele momento ali? Para nós foi uma surpresa, assim, porque a gente não estava, por maior que fosse os jogos que a gente participasse, a gente nunca havia encontrado um público daquele tamanho no Maracanã, mas a
Foi de arrepiar, né? Você ficar absolutamente atônico, né? O que esse povo está fazendo, gente? Era muita gente, né? Era muita gente. E nós tivemos uns episódios que marcaram esse dia, né? Por exemplo, eu lembro que na hora dos pênaltis, por exemplo, eu tive uma experiência no ano que eu fiquei suspenso. Eu tive uma experiência com o Carlos Alberto Torres. E o Carlos Alberto, quando a gente ia jogar o showball ou jogar nos Milionários, ele ia bater pênalti e eu observava o jeito que ele batia o pênalti. Que ele ficava olhando o canto, ele punha a bola e ficava olhando o canto esquerdo do goleiro. Ele ficava olhando assim, aí ele ia e batia trocado, pé trocado. E na hora que a gente encerrou o jogo e vamos para os pênaltis e tal, eu falei para o Tobias, e peguei mais do que a pena que o Tobias, né, já não está entre a gente. Eu peguei no braço dele, eu falava assim, ó, é nesse canto aqui que ele vai bater, ó, no canto direito que ele vai bater. Você não vai para lá que ele vai bater aqui. E ele foi lá e pegou. Pô, depois eu até vi nos jornais ele declarando que eu tinha falado para ele, que eu tinha dado a letra para ele, né?